Marina! Volta para casa, ou juro que te deserdamos, berrou a voz rouca da mãe, e quando das janelas gradeadas da casa familiar, onde as cortinas de renda tremiam como fantasmas. Mas Marina não parou. Seus pés, calçados em sapatos gastos de estudante, batiam contra os paralelepípedos irregulares, o coração martelando mais forte que o sino da Sé de Lisboa ao longe. Atrás dela, Olívia corria, o vestido florido esvoaçando como as bandeiras dos barcos no rio, os olhos castanhos cheios de lágrimas que não caíam, ainda não. Era o fim de tudo, ou o começo. Naquele instante, sob o céu de um outono português que pintava as folhas de castanho dourado, Marina soube. O amor delas não era mais um segredo sussurrado nas sombras dos jardins do castelo de São Jorge, mas uma ferida aberta, sangrando tradições antigas. Lisboa acordava devagar naquela manhã de setembro, com o sol filtrando-se pelas persianas de madeira das casas antigas, tingindo as paredes de um azul suave que lembrava os azulejos das igrejas. Marina Oliveira, 22 anos, estudante de História na Universidade de Lisboa, ajustava a mochila nas costas enquanto descia as escadas íngremes da Rua da Judiaria. Seus cabelos cacheados, herança da avó madeirense, dançavam ao vento leve que subia do rio, carregando o cheiro de peixe fresco do mercado da Ribeira. Ela era o tipo de rapariga que se perdia nos livros antigos da Torre do Tombo, sonhando com rainhas esquecidas e revoluções sussurradas, mas naquela casa apertada em Alfama, era apenas a filha obediente, ou assim pensavam. A família Oliveira era como tantas em Portugal, raízes profundas no sol salgado do Atlântico, amarradas por fios invisíveis de catolicismo e orgulho nacional. O pai, João, pescador reformado no Tejo, contava histórias de sardinha e de saudades nos serões ao redor da mesa de carvalho, onde o vinho de Douro fluía como memórias. A mãe, Isabel, tecia rendas à mão, seus dedos ágeis como as ondas de Cascais, mas seu coração era um castelo murado, guardado por dogmas que não admitiam desvios. E havia o irmão mais velho, Tiago, casado com uma rapariga de Setúbal, pai de 2 meninos que corriam pelo pátio como os heróis de Camões. A família sagrada, Marina, repetia Isabel, enquanto preparava o bacalhau à brás, o vapor subindo como orações não ditas. Mas sagrada para quê? Para esconder as rachaduras? Marina encontrara Olívia no primeiro ano da universidade, numa aula de literatura portuguesa sobre Fernando Pessoa. Olívia Santos, vinda do Porto com uma bolsa de estudos em Belas Artes, era um vendaval, cabelos lisos cor de mel caindo até aos ombros, olhos que pareciam capturar a luz do Atlântico ao pôr do sol em Matosinhos. Ela desenhava nos cadernos marginais, traços fluidos de gaivotas e fachadas renascentistas, e ria alto, desafiando o silêncio reverente da sala. Heterónimos são como amantes escondidos, dissera ela uma vez, inclinando-se para Marina com um sorriso que fez o ar crepitar. Desde então, elas se encontravam nos cafés escondidos da Bairro Alto, onde o fado ecoava de portas entreabertas, e nas noites de verão nos Jardins da Estrela, deitadas na relva úmida, mãos entrelaçadas sob o manto das estrelas. O amor delas nasceu devagar, como o vinho envelhecido nas caves do Douro. Primeiro um toque acidental na biblioteca, depois confissões sussurradas sobre sonos ruins e medos de futuro. Olívia falava de liberdade, de como no Porto as ruas de Ribeira permitiam sonhos sem grades, enquanto Marina contava das pressões, o noivo arranjado, o filho Ricardo, um advogado de família católica, que a mãe via como salvação. Ele é estável, Marina. Como o Tejo que não muda. Mas o Tejo mudava, sim, as marés subiam e desciam, carregando segredos para o mar. Naquela manhã, após o grito da mãe, Marina correu para o ponto de elétrico na Praça da Sé, o bonde amarelo rangendo como um lamento antigo. Olívia a alcançou, ofegante, e puxou-a para dentro do vagão quase vazio. Não voltes, Mi. Eles não merecem-te assim. Mi, o apelido que Olívia lhe dera, curto como um suspiro de fado. Sentaram-se no banco de madeira polida, as mãos unidas sob o casaco de Marina, enquanto o elétrico subia para o chiado, passando por lojas de pastéis de nata e livrarias com cheiro de papel velho. Eu sei, murmurou Marina, a voz tremendo como as cordas de uma viola de fado. Mas e agora? Onde vamos? Elas desceram no Rocio, onde os pavões do castelo distante pareciam vigiar os amantes. Olívia levou a um pequeno ateliê em Moraria, um bairro de moros e guitarras, onde alugava um quarto minúsculo com vista para um pátio de limoeiros.
Aqui é nosso, por enquanto, disse, abrindo a porta com uma chave enferrujada. O espaço era um caos criativo, telas inacabadas de azulejos imaginários, potes de tinta seca como terra do Alentejo e uma cama estreita coberta por lençóis de linho bordados à mão, herança da mãe de Olívia, uma costureira de Gaia. Sentaram-se no chão, costas contra a parede fria, e Olívia traçou o rosto de Marina com os dedos, como se desenhasse um retrato. Lembras-te da primeira vez que nos beijamos? No mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos nossos pés. Marina sorriu, apesar da dor. Sim, lembrava, o vento quente de julho, o cheiro de jasmim das trepadeiras e os lábios de Olívia macios como figos maduros. Não foram beijos de fogo, mas de chuva fina, o tipo que Portugal conhece bem, que molha a alma sem alagar. Foi quando soube que te amava, confessou Marina, inclinando a cabeça no ombro de Olívia. Mas o amor, em terras de saudade, sempre carrega sombras. Os dias seguintes foram um equilíbrio precário, como dançar o fado sem pisar o parceiro. Marina frequentava as aulas na universidade, mergulhando em teses sobre a Inquisição e liberdades perdidas, mas à noite voltava ao ateliê, onde Olívia pintava sob a luz de uma lâmpada fraca. Juntas, cozinhavam arroz de marisco com os ingredientes baratos do mercado, rindo das conchas que teimavam em não abrir, e escutavam discos velhos da Amália Rodrigues na vitrola rangente. Pois é, na vida há tanto sofrimento, cantava a voz rouca, e elas se abraçavam, sentindo o peso da letra como um manto quente. Mas a família não esquecia. Cartas chegavam pelo correio, seladas com cera vermelha como sangue. Volta, filha. Ricardo espera. Deus não perdoa desvios. O pai, mais silencioso, enviava postais de Belém com os Jerónimos ao fundo, sem palavras, só vazio. Tiago ligava do telemóvel, voz baixa. Mãe está a definhar, Marina. Vem ao domingo de família. Ela ia, às vezes, fingindo normalidade na mesa do almoço, onde o cheiro de cozida à portuguesa misturava-se a silêncios pesados. Olívia esperava do lado de fora, encostada a uma oliveira centenária, fumando um cigarro com vista para o Tejo. Uma noite, após um jantar tenso onde Isabela interrogou sobre essa tua amiga do Porto, Marina voltou ao ateliê em lágrimas. Elas querem que eu escolha, vocês ou nós. Olívia, com os braços manchados de azul cobalto, puxou-a para o peito. Escolhe o amor, Mi. É o que os poetas portugueses nos ensinaram, essa, Camilo, até o próprio Sá Carneiro. Mas escolher não era fácil. Portugal, terra de descobrimentos, ainda descobria a si mesmo nas curvas do desejo. Enquanto isso, Olívia lutava com seus demónios. No Porto, deixara uma família mais aberta. O pai, professor de História Naval, contava anedotas de navegadores lésbicas nos mares do século XVI, mas a bolsa de estudos era frágil e as pinturas não vendiam. Ela sonhava expor na Galeria do Chiado, capturando em tela as mulheres de Portugal, as lavadeiras de Mondego, as viúvas de fada em Alfama, todas com olhares que desafiavam o tempo. Marina era sua musa, posando nua, mas só para o esboço, vestida em luz e sombra, nunca em carne exposta. Tu és a minha pátria, sussurrava Olívia, pincel na mão. O outono avançava, com chuvas que lavavam as ruas de Lisboa, transformando os paralelepípedos em espelhos de luz. Elas passeavam de braço dado nos jardins do Príncipe Real, onde as embaixadas antigas guardavam segredos diplomáticos e compravam castanhas assadas nos vendedores ambulantes, o vapor subindo como fumaça de incenso. Mas o que da discórdia veio numa carta inesperada. Ricardo, o noivo imposto, marcaram um encontro no Café Nicola, no Rossio. Só para conversarmos, Marina. Pela tua família. Ela foi, sozinha, o coração apertado como um novelo de lã. Ele era alto, com fatos cinzentos e um sorriso de advogado, cheirando a colónia importada de Espanha. A tua mãe está preocupada. Diz que andas com más companhias. Marina engoliu o vinho do Porto, amargo como fel. Companhias? Olívia é a minha vida. Ricardo riu, um riso seco como o Alentejo em seca. Vida? Isso é ilusão de juventude. Casa-te comigo e terás estabilidade, casa, filhos, o sonho português.
Ela saiu dali tremendo, correndo para Olívia, que a esperava com um ramalhete de alfazema do mercado de Campo de Ourique. Naquela noite, deitadas na cama estreita, com o som distante de um acordeão na rua, elas prometeram, juntas, contra tudo. Mas o tudo era vasto como o oceano que banhava as praias da costa da Caparica, onde elas fugiam aos fins de semana, caminhando na areia fria, pés na água gelada, sonhando um futuro sem grades. Little sabiam que a pressão familiar não era só palavras, era uma teia, tecida com fios de tradição e medo, pronta para apertar. O inverno chegou a Lisboa como um amante relutante, com névoas que subiam do Tejo e envolviam as 7 colinas em véus cinzentos. As luzes de Natal piscavam nas ruas do Chiado, misturando-se ao brilho das montras de joalherias antigas, onde alianças de ouro prometiam eternidades que Marina já duvidava. Ela e Olívia sobreviviam com pão e queijo de serpa, comprado no pequeno supermercado da moraria, e com o salário magro de Marina como guia turística nos museus, explicando a visitantes estrangeiros os mistérios dos azulejos de Rafael Bordal Pinheiro, enquanto seu coração azulejava de dor. Uma tarde chuvosa, enquanto Olívia expunha esboços numa feira de artistas no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativa à beira do rio, Marina recebeu uma chamada da mãe. Vem a casa. O teu pai está mal. O coração dela parou. João Oliveira, o homem das mãos calejadas pelo sal, jazia na cama do quarto apertado, o peito arfando como as velas de um barco em tormenta. Ao lado, Isabel rezava o terço, os dedos trêmulos nas contas de Madre Pérola. É o coração, doutor, disse stress, murmurou a mãe, olhos vermelhos. Mas Marina sabia, era a ausência dela, o escândalo sussurrado pelos vizinhos de Alfama, a filha que fugiu com uma rapariga do norte. Sentou-se ao lado do pai, segurando a mão áspera que outrora ensinara a atar redes de pesca nos cais de Alcântara. Perdoa-me, pai. Ele abriu os olhos, azuis como o céu de Extremadura, e apertou os dedos dela. Filha, o amor não é crime. Mas a família. É tudo o que temos contra o má. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado, sulcado como as docas do porto. Naquele momento, Marina viu o homem por trás do patriarca, um viúvo precoce da mãe de Isabel, que morrera no parto de Tiago, deixando-o a remar sozinho contra as correntes da vida. Eu amo Olívia, confessou ela, voz baixa como uma prece. João assentiu devagar. Então ama. Mas não nos mates no processo. Olívia esperava do lado de fora, sob a chuva fina que molhava o casaco de lã. Como está ele? Marina abraçou ali mesmo, na rua onde as varandas de ferro forjado pingavam água. Melhor. Mas a mãe. Ela odeia-nos. Caminharam de volta ao ateliê, parando no caminho para comprar bolos de arroz numa padaria de Belém, o açúcar polvilhado como neve em miniatura. No quarto, secaram-se junto ao aquecedor elétrico, bebendo chá de limão com hortelã, e Olívia desenhou o retrato do pai de Marina, um homem com olhos de mar, segurando uma rede invisível. A pressão familiar apertava como o fado de Maria Severa, a lendária fadista de Alfama cuja voz ainda ecoava nas tabernas. Isabel começou a visitar o ateliê não com abraços, mas com olhares afiados como facas de cozinha. Esta porcaria de pinturas não te dá futuro, Olívia. Volta para o Porto, deixa a minha filha em paz. Olívia, com o temperamento do norte, respondia com calma, Senhor Oliveira, o futuro é o que pintamos juntas. Mas as sementes da dúvida plantavam-se. Marina notava Olívia mais distante, passando noites em claro a trabalhar, os olhos assombrados por sombras que não eram só da luz fraca. O Natal aproximava-se, com as ruelas de Lisboa enfeitadas por guirlandas de loureiro e o cheiro de filhós fritas nas feiras. Elas decidiram fugir para o Alentejo, alugando um quarto numa quinta perto de Évora, onde os sobreiros centenários guardavam segredos de celtas e romanos. Lá, sob o céu estrelado sem poluição da cidade, elas dançaram descalças na terra vermelha, ao som de um rádio que tocava canções de Madre Deus. Aqui ninguém nos julga, disse Olívia, beijando a testa de Marina. Caminharam pelos campos de trigo parado, colhendo azeitonas selvagens, e visitaram a Capela dos Ossos em Évora, onde os crânios empilhados sussurravam sobre a fragilidade da vida. Nós somos ossos vivos, riu Marina, mas o riso era forçado.
De volta a Lisboa, o ano novo trouxe uma surpresa amarga. Tiago anunciou o noivado da sua filha mais velha e a família exigiu a presença de Marina, como tia exemplar. Ela foi, vestida num fato simples de lã, Olívia mandada para o Porto por paz familiar. Na festa, no salão parroquial de Alfama decorado com ramos de murta, Ricardo aproximou-se novamente, copo de moscatel na mão. Vês? A vida segue. Casa-te comigo em junho e esquecemos isso tudo. Marina sentiu o estômago revirar como o mar em tormenta. Não há isso para esquecer. Há amor. Saiu dali, chamando um táxi noturno que a levou ao aeroporto, onde apanhou o comboio para o norte. Olívia recebeu-a na estação de Campanhã, Porto, com um abraço que cheirava a mar e a pastel de nata. O que aconteceu? Marina contou tudo, chorando no ombro dela enquanto caminhavam pelas ruas góticas da Ribeira, iluminadas por lanternas de ferro. Jantaram num restaurante de mariscos, com vistas para o Douro, onde o vinho tinto fluía como sangue das uvas pisadas. Fiquemos aqui, propôs Olívia. O Porto aceita-nos melhor. Mas Marina balançou a cabeça. Lisboa é a minha raiz. E tu és a minha casa. O conflito crescia como era nas paredes antigas. Cartas de Isabel chegavam agora ao ateliê. Estás a matá-lo, Marina. O teu pai piora. E piorava mesmo. O coração fraquejava e os médicos do Hospital de Santa Maria falavam em repouso absoluto. Marina dividia-se, dias na universidade, noites no hospital e madrugadas com Olívia, que começava a questionar. Talvez eu seja o problema. Volta para eles, Mi. Eu sobrevivo. Não, pensou Marina. O amor não sobrevivia de migalhas. Planeou uma confrontação, convidou a família para um jantar no ateliê, cozinhando sozinho cabrito assado à alentejana, com batatas a murro e salada de tomate coração. Isabel chegou primeiro, nariz franzido pelo cheiro de tinta. Isto não é casa para família. João veio de cadeira de rodas, empurrado por Tiago, olhos baixos. Olívia serviu vinho, mãos firmes, mas o ar era espesso como névoa. Eu amo-a, disse Marina, levantando-se da mesa. Olívia não é um erro. É a minha verdade. Silêncio. Isabel cruzou os braços. Verdade? A verdade é a igreja, o casamento, os netos. Isso é devaneio de rapariga. João pigarreou, voz fraca, deixa-a, Isabel. O mar leva o que quer. Mas a semente da fenda plantou-se ali, naquelas palavras não ditas. Enquanto o inverno cedia ao primavera, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas de Lisboa, Olívia recebeu uma oferta, uma residência artística em Paris, para pintar azulejos modernos inspirados em Portugal. Vem comigo, implorou ela a Marina. Lá ninguém nos pressiona. Marina hesitou, o coração dividido como o Tejo em marés. A família apertava, o amor puxava. E no meio, a traição começava a sussurrar, não de Olívia, mas de dentro dela mesma. A primavera em Lisboa era um poema vivo. Os azulejos das fachadas ganhavam vida com o sol, refletindo tons de cobalto e branco que dançavam nas poças secas das chuvas passadas. Marina e Olívia passeavam pelo Jardim Botânico da Ajuda, onde orquídeas exóticas de Macau e Goa sussurravam histórias coloniais, e ali, sob uma pérgola de buganvílias, Marina disse sim à oferta de Paris. Vamos reinventar-nos, como os navegadores de Vasco da Gama. Olívia beijou-a ali, um beijo leve como brisa do Algarve, e elas sonharam, ateliê no Marais, piqueniques à beira do Sena, liberdades que Portugal ainda engatinhava. Mas o conflito não dormia. De volta ao ateliê, uma carta de Ricardo esperava, sei do teu arranjo. Mas posso ajudar. Fala com a tua família por ti, se acabares com isso. Marina rasgou o papel, mas as palavras ficaram, como grafites nas paredes de Alfama. E pior, Isabel, numa visita surpresa, encontrou um esboço de Olívia, Marina no À Luz da Lua, posando como Vênus de Botticelli, mas com traços de fadista. Puta! Gritou a mãe, atirando o desenho ao chão.
Estás a arruinar a honra dos Oliveira. Olívia defendeu, voz firme. Honra não é prisão, senhora. É coragem. O escândalo espalhou-se como fogo em mato seco. Vizinhos cochichavam nas escadinhas da Graça, a filha da Isabel, com uma mulher. Que vergonha para a Alfama. Tiago ligou, furioso. Mãe teve um ataque. Vem já. No hospital, Isabel jazia pálida, o terço ainda nas mãos. Deserdada, murmurou ela ao ver Marina. Não és mais Oliveira. O pai, ao lado, só baixou a cabeça, olhos no vazio do quarto esterilizado. Olívia, sentindo o peso, começou a afastar-se. Talvez Paris seja só para mim. Tu precisas de tempo. Marina implorou, chorando na cama enquanto a chuva de abril batia na janela. Não me liaves. És a minha âncora. Mas Olívia, com o coração do norte, teimoso como as rochas de Cabo da Roca, partiu sozinha, deixando um bilhete. Amo-te, Mi. Mas o amor não deve doer assim. Encontra-te primeiro. Sozinha em Lisboa, Marina afundou-se na universidade, mergulhando em teses sobre mulheres na história portuguesa. As rainhas como D. Catarina de Bragança, casada por aliança mas amante de liberdades inglesas, ou as poetisas como Flor Bela Espanca, cujos versos sangravam desejo proibido. Nas aulas, encontrava solidariedade em colegas, uma rapariga de Coimbra, Ana, que partilhava histórias de saídas do armário em famílias rurais. Mas o vazio crescia. O pai melhorou o suficiente para uma conversa no Hospital dos Lusíadas, com vista para o Tejo prateado. Filha, o mar ensina, às vezes, soltas a rede para apanhares mais. Ele confessou, eu amei uma vez, antes da tua mãe. Um marinheiro de Angola. Mas o mundo não permitia. Lágrimas escorreram e, pela primeira vez, Marina viu o homem inteiro, não patriarca, mas prisioneiro de tradições. Vai atrás dela, Mi. Antes que a saudade nos coma. Impulsionada, Marina apanhou o comboio Alfa pendular para o porto, o coração batendo ao ritmo das rodas. Na estação, choveu, uma chuva torrencial que encharcou as ruas de granito. Encontrou Olívia no ateliê da Ribeira, pincel na mão, pintando uma tela de azulejos partidos, com figuras de amantes entrelaçadas em azul despedaçado. Voltei, disse Marina, água pingando do cabelo. Olívia largou o pincel, correu para ela, e o abraço foi como dor em cheia, avassalador, purificador. Mas o conflito não acabava. No Porto, a família de Olívia era mais aberta, mas não imune. A mãe, viúva de um professor, sussurrava sobre o que dirão em Gaia. E Ricardo, de Lisboa, enviava mensagens. Ela não é para ti. Eu sim. A traição veio sutil. Ana, a colega de universidade, convidou Marina para um café no Porto durante uma visita académica e as palavras fluíram, confissões, toques acidentais. Nada aconteceu, mas o sentimento de culpa corroía Marina como sal na ferida. De volta a Lisboa para uma exposição de Olívia no Museu do Azulejo, o C.A. Trau explodiu. A família Oliveira apareceu completa, Isabel com o terço, João na cadeira, Tiago com a mulher. Acaba com isto publicamente, exigiu Isabel, voz alta o suficiente para virar cabeças. Olívia, no centro da sala com suas telas de amor lésbico inspirada em mitos portugueses, como as ninfas do Tejo, enfrentou-os. Saiam. Isto é arte, não julgamento. Mas Ricardo, convidado por Tiago como amigo da família, sussurrou a Marina, eu vi-te com a Ana. Hipócrita. A acusação acertou como um murro. Marina, olhos em Olívia, negou, foi nada. Mas a dúvida plantou-se. Naquela noite, após a exposição, um sucesso com críticas no Jornal de Notícias elogiando o fado visual da identidade queer, elas brigaram no ateliê. Confia em mim, implorou Marina. Olívia, lágrimas nos olhos. Como posso, se a tua família te puxa de volta? A porta bateu e Olívia saiu para a noite lisboeta, deixando Marina sozinha com os ecos de fado de uma taberna próxima. Dias de silêncio seguiram, como a calmaria antes da tempestade atlântica.
Marina vagueou pelas praias de Cascais, pés na areia dourada, pensando nas conchas que o mar devolve, inteiras ou quebradas. Ligou para o pai: ajuda-me a curar isto. João, voz fraca pelo telefone: o amor cura, filha. Mas a traição? É o que fazemos com ela. O verão invadiu Portugal com um calor seco, como o Alentejo em agosto, secando os riachos e aquecendo as pedras de Lisboa até arderem. Marina, sozinha no ateliê agora vazio, Olívia ficar em Paris por espaço, sentia o peso da traição como um azulejo rachado, belo ainda, mas frágil. Ela trabalhava na tese sobre as mulheres silenciadas na literatura de José Saramago, mas as palavras dançavam na página como fantasmas. Amigas da universidade, como Ana, ofereciam ombro: ele não vale nada, Ricardo. E Olívia? Volta. Mas o ombro de Ana era perigoso, macio demais, e Marina afastava-se, culpada. A família, sentindo fraqueza, apertava. Isabel visitava semanalmente, trazendo ensopado de borrego e sermões. Vês? Sem ela, podes voltar à normalidade. Ricardo marcou jantar no bairro Alto. Marina recusava, mas o pai, melhorando, pediu uma trégua: convida-a para Évora de novo. Fala. Então, Marina escreveu a Olívia: vem. Precisamos remendar. A resposta veio rápida: chegue na sexta. Mas sem promessas. Elas se reencontraram na estação de Oriente, moderna como um ovni entre azulejos antigos, e o abraço foi hesitante, cheiro de perfume francês em Olívia, misturado a saudade. Alugaram um carro e rumaram ao Alentejo, pelas autoestradas ladeadas por sobreiros e cortiçais, parando em vilas como Monsaraz, com vistas para o Guadiana que lembravam mapas antigos. Na Quinta de Évora, o quarto era o mesmo, cama de ferro forjado, janelas com vista para vinhas. Paris foi cura, disse Olívia, desfazendo a mala com telas dobradas de azulejos parisienses com toques de azul rei português. Mas doeu. Sentaram-se no pátio, bebendo vinho de Borba, tinto como terra, e as palavras fluíram. A dúvida de Marina com Ana foi só conversa, juro, a pressão de Ricardo, revelada como armadilha familiar. Tiago me contou para te salvar, confessou Marina. Olívia, olhos flamejando: salvar? Eles querem quebrar-nos. Choraram juntas, mãos unidas, e o beijo veio, não de paixão, mas de reconciliação, doce como alfarroba madura. Mas a traição maior espreitava. De volta a Lisboa, durante uma festa de São João nas ruas de Alfama, com martelinhos de plástico e sardinhas grelhadas no ar, Ricardo apareceu. Bêbado de aguardente, ele confrontou Olívia: sê esperta, rapariga. Eu pago-lhes tudo se a deixares. Olívia, furiosa, empurrou contra uma parede de azulejo, que rachou com um impacto, um painel histórico de cenas bíblicas, agora ferido. Toca-lhe, e eu quebro mais que azulejos. O incidente virou notícia local: vandalismo em património durante festas populares. A polícia veio, interrogou Olívia, que foi multada. Marina, ao saber, correu para a esquadra na Moraria, mas chegou tarde. Olívia, magoada pela desconfiança implícita: porque não me defendeste antes? Comprou bilhete para o Porto. Preciso de família que não me julgue. Sozinha novamente, Marina confrontou a própria traição, visitou Ricardo no escritório em baixa, não para aceitar, mas para acabar. Acaba com as mentiras. Eu amo Olívia. Ele riu: amas? Ela é passageira, como o elétrico 28. Mas as palavras dele ecoaram: era ela a passageira, flutuando entre mundos. O pai, sentindo o fim aproximar-se, chamou à casa em Alfama. Deitado na cama onde nascera, com o Tejo visível pela janela, ele entregou-lhe um medalhão antigo, prata com a Virgem de Fátima, mas dentro, uma foto desbotada de dois homens jovens num barco. O meu amor perdido. Guardei por saudade. Marina chorou, beijando a mão dele, obrigada por seres corajoso agora. Ele morreu nessa noite, em paz, com o som distante de um fado na rua. O funeral foi um mar de negro, viúva de véu, Tiago estoico, vizinhos murmurando.
Isabel, quebrada, abraçou Marina pela primeira vez em meses. Perdoa-me, filha. Ele amava-te assim. Mas o perdão era parcial, a mãe ainda via Olívia como espectro. Marina foi ao Porto, batendo à porta do ateliê de Olívia à meia-noite, chuva de verão caindo como lágrimas. Volta. Sem condições. Olívia, olhos inchados de tanto pintar, abriu a porta. Mostra-me que mudaste. E Marina mostrou cartas queimadas de Ricardo, confissões a Ana de que era só amizade e uma promessa, Paris juntas, no outono. O outono retornou a Portugal com ventos que varriam as folhas de castanho pelas calçadas de Lisboa, carregando o cheiro de castanhas assadas e memórias. Marina e Olívia preparavam a partida para Paris, malas cheias de livros de Pessoa e Essa, telas enroladas como pergaminhos e um colar de conchas do Algarve como talismã. A família de Marina, ainda em luto pelo pai, abrandava. Isabel enviava pacotes de pastéis de nata pelo correio, com bilhetes curtos. Cuida-te. Tiago, mais prático, ajudava com papéis da herança, uma pequena soma para o futuro das duas. Mas a traição, como o fado, ecoava. Em Paris, instalaram-se num ateliê modesto no Belleville, bairro de imigrantes onde o cheiro de croissants misturava-se às especiarias marroquinas. Olívia pintava furiosamente, inspirada nas pontes do Sena que lembravam o Tejo, criando séries de azulejos híbridos, azuis portugueses com toques de luz francesa. Marina matriculou-se num mestrado na Sorbonne, estudando diásporas luso-francesas, e à noite caminhavam pelo Montmartre, mãos dadas abertamente, liberdade que Lisboa invejava. Uma carta chegou de Lisboa, de Ricardo, via advogado. Herança contestada. Isabel duvida da tua orientação. Prova estabilidade ou perde tudo. A traição familiar, agora legal, cortou fundo. Olívia, lendo por cima do ombro, eles não param. Marina, furiosa, ligou para Tiago, diz à mãe que o pai aprovaria. Mas Isabel, voz trêmula, é pelo teu bem, filha. Volta, casa-te direito. O conflito irrompeu numa noite de tempestade parisiense, trovões e quando como canhões de Trafalgar. Olívia, exausta de exposições rejeitadas, muito português, pouco universal, diziam críticos, acusou, tu ainda os ouves. Parte de ti quer voltar. Marina negou, mas a semente da dúvida, plantada por Ricardo e Ana, que escreveram uma carta inocente, mas mal interpretada, florescera. Eu traí-te com pensamentos, confessou Marina. Não fisicamente, mas... Hesitei. Olívia, olhos como cena cinzento, empacotou uma mala. Traição é veneno lento. Preciso de A. Partiu para Lisboa sozinha, alegando uma exposição no MAT, o Museu Moderno à beira do Tejo. Marina ficou em Paris, sozinha no ateliê frio, pintando pela primeira vez, rabiscos toscos de azulejos partidos, simbolizando o coração. Em Lisboa, Olívia encontrou acolhida inesperada. A mãe dela, de Gaia, convidara-a para um retiro em Aveiro, terra de moliceiros e ovos moles. Lá, entre canais serenos e praias de sal, Olívia curou, pintando paisagens de lagunas com figuras femininas livres. Mas a traição veio dela mesma. Num café de Ilhavo, encontrou um antigo amor do Porto, Clara, uma ceramista com mãos de barro e riso fácil. Conversas viraram jantares, toques inocentes, nada mais, mas o suficiente para culpa. Marina, impulsiva, voou para Lisboa, encontrando Olívia no MAT, rodeada de telas luminosas. Volta para mim. Olívia hesitou. E a tua traição? Confissões fluíram, a de Olívia sobre Clara, a de Marina sobre dúvidas passadas. Somos humanas, como as personagens de Saramago, falhas, mas redimíveis. O C.A. Trau veio numa visita surpresa de Isabel a Lisboa. Ouvindo rumores da exposição, ela apareceu no MAT, vão negro ainda no luto. Viu as telas, amantes em azulejos, com traços de Marina e Olívia. És tu. E ela? Lágrimas caíram e Isabel abraçou Olívia pela primeira vez. Perdoa uma mãe cega.
Mas a traição final, Ricardo, infiltrado pela família, vazara fotos antigas de Marina com Ana para um tabloide lisboeta, escândalo na herança Oliveira. O escândalo explodiu, jornais como o Correio da Manhã sensacionalizavam herdeira lésbica trai família. Marina, no ateliê, quebrou um azulejo autêntico contra a parede, cacos azuis espalhando-se como lágrimas. Olívia correu para ela, não liaves por eles. Juntas, enfrentaram a imprensa na porta, mãos unidas. O nosso amor é património, não escândalo. O inverno parisiense era cruel, com neves que cobriam Sena como um sudário branco, mas para Marina e Olívia era renascimento. De volta à França após o escândalo, que, milagrosamente, virou apoio, petições online de artistas quer portugueses, artigos no Público defendendo o amor como herança de Camões, elas remendavam. O ateliê em Belleville tornou-se estúdio duplo. Marina escrevia teses sobre narrativas lésbicas em Florbela Espanca, enquanto Olívia exibia numa galeria menor, vendendo telas de azulejos remendados, símbolo de corações partidos, mas inteiros. A família Oliveira curava devagar. Isabel, sozinha em Alfama, começou a frequentar um grupo de apoio na paróquia, mães de filhos diferentes, como diziam eufemisticamente. Escrevia cartas longas, lembro-me do teu pai a cantar fado para ti, pequena. Ele diria, ama sem medo. Tiago, prático, transferiu a herança integral, com um bilhete, para o vosso ninho em Paris. Até Ricardo sumiu, transferido para Madrid por motivos profissionais. O amor delas aprofundava-se, como raízes de oliveira no sol alentejano, não mais fogos de artifício, mas brasa constante. Passeavam pelo Luxemburgo, discutindo filosofia, Sartre diria que somos livres para escolher-nos, ria Olívia, e cozinhavam francesas com toques portugueses, croissants recheados de pastéis de bacalhau. Olívia propôs, casemo-nos aqui, no civil. Sem igreja, sem pressão. Marina aceitou, com um anel de prata simples, gravado com saudade eterna. O CAO trau passado, o humanismo florescia. Voltaram a Portugal para uma visita de Páscoa, em Évora, onde Isabela esperava na quinta. O jantar foi de reconciliação, borrego assado, conversas sobre o pai, e Isabel tocando viola de fado pela primeira vez, cantando estranha forma de vida com voz trêmula. Vocês são a minha forma estranha, disse ela, abraçando-as. Não era perfeito, tradições demoram a curvar, mas era humano, imperfeito, compassivo. Anos depois, em 2030, Olívia expôs no Centro Cultural de Belém uma série Azulejos de Amor, com Marina como curadora. As telas, remendadas com ouro japonês, kintsugi, aprenderam, mostravam casais lésbicos em cenários portugueses, beijos no Tejo, danças em Alfama, liberdades no Douro. Isabel veio à inauguração com um jale de renda e sussurrou, o teu pai estaria orgulhoso. O final não era de conto de fadas, Portugal ainda murmurava, famílias ainda apertavam, mas de fado humanizado, amor que sobrevive à pressão, traições perdoadas, saudades transformadas em presença. Marina e Olívia, de mãos dadas na varanda do ateliê parisiense, olhavam o Sena, sabendo, o rio, como o Tejo, leva e traz, mas o amor, esse, remenda. E assim, sob o céu estrelado que une França a Portugal, elas viveram, não felizes para sempre, mas inteiras para sempre.